Olá, companheiros. Estou passando aqui para fazer um balanço das eleições do Andes. Tem bastante coisa para falar. Eu vou tentar ser breve, mas são coisas importantes porque mostram que nós devemos ficar bastante preocupados com a situação da nossa categoria e da nossa representação sindical. Eu vou falar um pouco sobre os números objetivamente, os números do ponto de vista matemático, quantitativo. Depois eu vou tentar fazer uma análise mais qualitativa desse resultado. Bom, o que os números mostram, e é bastante preocupante, é a baixa participação dos filiados no processo eleitoral. Eu vou falar os números, mas esses números que já são baixos, na verdade, se a gente olhar o processo eleitoral, a gente vai ver que a participação foi mais baixa ainda do que os números apresentam. Eu vou dizer por quê. Mas primeiro, vamos lá. A chapa vencedora teve 7.058 votos e a chapa que ficou em segundo, a chapa 3, a chapa 1 foi a vencedora e a chapa 3 teve 6.763 votos, uma diferença pequena de menos de 300 votos. A chapa vencedora representa um pouco mais de 10%, 10, alguma coisa, menos de 11%, 10,8% na verdade, quase 11%. E a chapa que ficou em segundo, a chapa 3, 10,4%. A diferença percentual foi de 0,40%, né? Foi uma diferença da casa dos décimos aí. Bom, mas esses números são baixos, né? Pensar que a chapa vencedora venceu com 10% é um número bastante baixo. Mas se a gente colocar aí a base dos professores do ensino superior, esse número é muito mais baixo ainda, porque o Andes tem cerca de 66 mil filiados ou habilitados a votar. Mas a base dos professores, segundo o censo do MEC de 2020, é cerca de 366 mil docentes. Diante desse número, a votação da chapa 1 representa menos de 2%. Né? Ou seja, a chapa venceu aí com um número que não representa, um número irrelevante do ponto de vista da representação da categoria. Né? Então, e a chapa que ficou em segundo também teve uma votação irrelevante. Não dá nem para dizer, não dá nem para estabelecer uma diferença, né, entre as duas, se a gente pensar no total de professores da categoria. Bom, então essa é a primeira conclusão, que temos uma participação extremamente baixa. Só que tem mais uma coisa importante aí sobre esses números. Nós tivemos essa votação, a chapa 1, que teve essa votação, nós não, a chapa 1 teve essa votação, usando da máquina e da burocracia. Né? Ou seja, a votação da chapa 1 seria menor ainda. Né? Então eles conseguiram chegar nos 10% de filiados do Andes, ou menos de 2% da categoria, com o uso da máquina e da burocracia. No sentido de que nós sabemos que muitos eleitores aí da chapa, votantes da chapa 1, se beneficiam da burocracia participando de atividades do Andes próximo à época da eleição, viajando, né, com passagens, etc, etc.
Então, se a gente, e essas pessoas, elas acabam virando também cabo eleitoral espalhados pelo Brasil, né? Então, isso. Então, eu estou falando isso não nem como ainda uma crítica, mas só para entender a matemática. Se nós pegarmos a chapa mais esses cabos eleitorais que funcionam com o dinheiro da máquina da direção, é basicamente isso que vai conquistar esses 10%. Ou seja, não existe nenhuma participação a não ser essa cooptação da burocracia do sindicato. Nós que acompanhamos o processo, nós vimos que também muitas pessoas são catadas de última hora, não sabem quem estão votando, né? Isso é muito comum acontecer. E esses que são catados de última hora, muitas vezes são catados pelas pessoas que estão aí na burocracia como cabo eleitoral, né? Então, esses 10% foi atingindo, contando tudo isso. Porque se a gente tirar isso, o número é menor ainda. Bom, mas a questão fundamental é que essa matemática mostra uma lógica que vem se reproduzindo há 20 anos dentro do sindicato. E por isso essa tendência negativa, nessa tendência ruim do sindicato, né? Acho que até dos últimos anos, os últimos quase 10 anos, o número de votantes se mantém ou diminui, né? Ou seja, é uma tendência de encolher o sindicato, né? E cada vez mais desmobilizado. É justamente essa lógica que mantém essa chapa durante tanto tempo na administração, né? A lógica que mantém é justamente essa da não mobilização, da não busca por mais participação. Então, assim, o que é preocupante nisso tudo é isso. Não só a questão matemática, mas é que ela representa uma coisa bastante qualitativa, ou seja, o funcionamento burocrático do sindicato nos últimos 20 anos, que mantém as mesmas pessoas na direção, né, usando-se dessa estratégia de ter uma baixa participação e de você ter um conjunto de cabo eleitoral financiado pelo recurso do sindicato. Bom, a eleição houve algumas denúncias de uma espécie de fraude, né? Eu vou dizer mais objetivamente o que aconteceu. Os professores da Universidade Federal de Minas Gerais e os professores da Universidade Federal de São Carlos foram impedidos de votar, sob a alegação de que as seções daquelas duas localidades não eram filiadas ao Andes. Embora tivessem professores individualmente filiados ao Andes, as seções ali não eram filiadas, então eles não permitiram que eles organizassem as urnas para esses professores daquelas universidades votarem. Então eles foram impedidos de votar. Mas o mais estranho de tudo isso é que o presidente da chapa vencedora, da chapa 1, ele é um professor da UFMG e ele não pôde votar, mas permitiram que ele fosse presidente, que fosse eleito. Então nós temos uma situação onde alguém foi eleito sem poder votar. Outra coisa muito estranha que aconteceu na eleição foi que a eleição foi na quarta e na quinta, mas a apuração foi só no domingo. E houve as apurações locais, né? Através dessas apurações foram produzidos mapas, né, de cada localidade, foram digitalizados, mas eles não foram enviados para a comissão eleitoral. Isso é uma outra coisa estranha. Eles foram enviados para a secretaria da atual gestão do Andes, né? Então, de quinta-feira até o domingo, esses dados ficaram com a secretaria do Andes e eles foram entregues à comissão eleitoral apenas no domingo. Bom, de quinta para domingo, as chapas fizeram seus levantamentos paralelos, né, através do acompanhamento das
das apurações locais, e a Chapa 1, na quinta-feira mesmo, ela já se declarou vencedora antes de que houvesse a apuração do domingo, alegando que tinham feito uma contagem paralela com bastante precisão. Bom, essa é a situação geral do sindicato. É um sindicato que, durante o governo Bolsonaro, não se mobilizou. Uma parte, um setor do sindicato apoiou o golpe contra a Dilma, outra parte ficou em silêncio, meio em cima do muro, na última hora disse que era contra, mas não fez nada, né? E se manteve nessa posição em cima do muro por todo esse tempo. Quando houve a polarização Lula-Bolsonaro, também de última hora, eles deram um apoio simbólico, não efetivo, à candidatura do Lula, né? E foi isso também que causou um racha na administração, por isso que criaram duas chapas, mais a terceira, que é a oposição. Essas duas chapas, Chapa 1 e 2, foi um racha, porque uma parte não queria realmente apoiar o Lula de jeito nenhum, e a outra parte era uma parte meio chove no molha, que fez uma demagogia aí e foi na onda do Lula. Mas a situação é essa, é uma situação de uma perspectiva de falta de mobilização, de um burocratismo muito forte do sindicato e desse funcionamento viciado da direção do antes. Isso vai dificultar bastante, vai emperrar a luta da categoria. E a luta vai acontecer apenas se a própria base se mobilizar. Dificilmente essa direção vai conseguir, porque inclusive ela não representa, o número de votos não representa, não é representativo da base. As universidades estaduais do Paraná estão entrando em greve. Aqui no Mato Grosso do Sul nós não ganhamos nada e não há nenhuma perspectiva de luta, e a situação é mais ou menos a mesma pelo país afora. Então, essa é uma situação bastante preocupante, um futuro bastante preocupante. Talvez as perdas agora ampliem, né, continuem nesse sentido de aumentar, né? A gente já teve perdas grandes no governo, muito mais no Temer do que no Bolsonaro, isso deve ser dito, mas tivemos perdas desde a queda da Dilma. Na Dilma já havia um pouco de perdas, e agora o futuro sem mobilização, né, e sem um sindicato dinâmico e orgânico, a tendência é que a gente continue nessa situação ou numa situação pior e a gente perca o pouco que tem da carreira. É isso.